Coloquei agora para gravar. Agora tá gravando. Obrigado, Letícia. Imagina. Pronto. Com essa observação notável da minha gloriosa aluna Letícia, a gente encerra então a parte de Você geologia. A tem primeira pergunta parte de no religião. chat. Você já leu? Oi, pera. Uma coisa cada vez. Só apenas um, Júlio. Queria ser mais de um. Mas enfim. De qualquer maneira, gente, a parte de vulcões, normalmente quando cai, ela cai de maneira simples. Ela não vai cair de maneira muito complexa. Se perguntarem do Brasil, daqui a pouco eu vou falar do Brasil, o relevo do Brasil. Aí eu falo de vulcões ativos, lá na Mesozoica e tal, que hoje o Brasil não tem vulcões ativos. Tá? Mas a parte geral de vulcanismo, essa daí que você viu. Saber que a maior parte é no contato entre placas. Há exceções, como no caso do Havaí, que ficam dentro de uma região de hotspot, um ponto quente, que é muito magma concentrado, que pode produzir vulcões ativos, mesmo não estando junto ao contato entre placas. O Brasil não tem grandes hotspots, então não temos condições de ter um vulcão ativo hoje em dia no Brasil. O máximo que você vai encontrar no Brasil é você ter lugares onde a água é quente natural. Caldas Novas, Poços de Caldas em Minas Gerais, né? Caldas Novas é Goiás. Ali ocorreram vulcões no passado. Então tem hotspot entre esses lugares. Não para criar um vulcão, mas, por exemplo, para ter essas águas, as termas, né? Águas quentes, naturalmente quentes. Mas também, são questões antigas que perguntavam sobre isso, sobre Poços de Caldas está localizado numa área que um dia foi um vulcão, né? Ainda tem as águas quentes. Tá? Mas a parte antiga do Brasil que é mais cobrada. Quando o Brasil, e consequência do Brasil ter tido vulcões. Certo? Piripiri. Vamos lá. Renata. Esse hotspot pode se equiparar com os contatos de placa? Não. Não, porque o contato entre placa é mais agressivo, né? Ele vai provocar várias consequências diferentes. O hotspot vai provocar uma, o vulcão. Né? Quer dizer, o vulcão e o geyser, vamos colocar uma coisa combinada, né? Agora, o contato entre placas pode provocar uma série de consequências diferentes, né? Formação de montanhas, formação de dobras, de falhas, os próprios vulcões, enfim. Então, o contato entre placas ele é muito mais amplo que um hotspot. Caso o hotspot fosse assim tão complexo e tal, teríamos muito mais desastres naturais ligados a vulcões. Felizmente, é raro você encontrar hoje em dia uma notícia de que vulcões ativos estão destruindo áreas habitáveis, urbanas ou rurais. Agora, sendo honesto, se um dia você quiser mudar de país ou tiver a intenção de comprar uma casa para passear de vez em quando, igual o Rubão faz, ele tem casas em várias partes do mundo, não compra perto de um vulcão, não. Compra não, cara. Sabe que na Itália, os caras morrem de medo do Monte Vesúvio entrar em erupção de novo. Lembra de Pompeia, histórica cidade de Pompeia, que o vulcão entrou em erupção e matou um monte de pessoas? A Itália, meus amigos, ó, dá uma olhada no mapa. Ó. O Vesúvio está aqui, ó. O Vesúvio está ativo. Ele solta fumacinha ainda, né? Então, ele não solta mais aquela lava, como expeliu lá tantos séculos atrás. Mas não dá para você determinar que nunca mais esse vulcão vai ter erupção. Só que hoje, se o Vesúvio entrar em erupção na Itália, vixe, até Roma pode ser atingida de alguma maneira. Então, aí é outro nível de desastre. Então, falar que é 100% seguro, não é. Vamos lá, cafeteira italiana, como fonte de calor, água, pressão, injeção de água. Temos alguém viciado em café. Muito bem, David, para eu trocar de slide, de tema. Manda aí, mano. Fala aí. Professor, ali na Oceania, por que tem nas ilhas ali, tem uma concentração muito grande, tá vendo? Na Oceania, né? Uhum. Você sabe que, se você parar para pensar, cara, esse mapa das placas está um pouco resumido, né? Pega a legenda do mapa, ó. Limites convergentes de placas, traços em azul. Aqui você tem o choque
da placa pacífica com a placa índico-australiana. Tá bem no contato, cara. Então, são micro-ilhas, né, que tem aí na Oceania. E boa parte ilhas vulcânicas até por conta disso, cara. Então, a gente não fala tanto da Oceania, né? É um continente bastante desprezado pelas ciências humanas, assim posso dizer. Mas, de fato, é um choque, né? É uma convergência. Daí essa concentração de vulcões. Ó. Um exemplo também bom para você memorizar aí é a Indonésia. Tá aqui a Indonésia, ó. O É, Krakatoa. era essa região que eu tava falando pra Ah, você. então. Mesmo esquema, cara. Mesmo esquema. Só que aqui, ó, é o Oceano Índico, não é o Pacífico, tá? Uhum. Tá, daqui sim, a Oceania tá aqui, ó. Tururu. Ah, eu Eu falou confundi Oceania, então. eu pensei aqui. Sim. Aqui é o Oceano Índico. E esse país aqui, no caso, que está repleto de vulcões, ó, esse arco aqui que você ficou. Você, caramba, que negócio é esse? A Indonésia. Uma das maiores erupções da história foi do Krakatoa, século XIX. A cinza chegou até a Europa, cara. E detalhe, tem estudos sobre isso, porque é século XIX já. A Terra ficou mais escura. A erupção foi tão forte, mas tão forte, que não vou dizer que o dia virou noite, mas você não tinha a mesma claridade habitual em várias partes do planeta, não só na Indonésia. Foi uma erupção muito, muito radical. A Indonésia sofre muito com vulcões e terremotos. Só lembrar o tsunami que ocorreu em 2004 na Indonésia, famoso, né? Que matou 200 mil pessoas esse tsunami. E no caso, é uma má coincidência, né? Um azar, vamos colocar assim, da Indonésia estar num choque entre placas e sofrer com tantos vulcões ativos e terremotos. E é um país populoso, né, cara? A Indonésia, deixa eu pensar aqui, tem Você tinha 200. falado, né, professor, que tipo, acho que foi a Indonésia que passou o Brasil ultimamente, né? Cara, a Indonésia tem mais de 250 milhões de habitantes, é um país muito populoso. Uhum. Sim. Tem várias Professor, idiosincrasias a Indonésia, né? uhum. Vulcanismo, terremotos. É o maior país islâmico do mundo, apesar de não ser um país árabe, é o maior país islâmico que mais tem população islâmica no mundo, a Indonésia. Então tem vários detalhes aí sobre a Indonésia. Bom, feito isso, Professor, gente. Oi, só oi. mais uma coisinha, Fala. desculpe. Por que Imagina. ali na Islândia tem muitos vulcões ativos? Tipo, sendo que não é uma placa convergente. Lembra que eu comentei que a Islândia ela aumenta de tamanho um pouquinho a cada ano, que ela está bem na separação, né? O que preenche Uhum, esse espaço? O magma. É que nem sempre. Por isso que eu falei, esse mapa ele está mostrando a superfície, não está mostrando o fundo do mar. Porque se esse mapa mostrasse o fundo do mar, tem muito vulcão ativo no fundo do oceano em separação entre placas. Esse uhum, mapa destaca mais os vulcões na superfície, né? Ou em ilhas ou no continente. Por isso que você olha, caramba, por que só a Islândia? É porque a uhum. Islândia, tudo bem, ela está na superfície, é uma ilha. Mas se a gente ampliar essa visualização e olhar no fundo do mar, a gente também vai encontrar vulcões ativos. Aqui é aquilo, o magma entrando em contato com a água, imediatamente vai começar a solidificar, né? Você não vai ver aquela lava se espalhando como num vulcão na superfície. Tudo bem. Certo? Valeu, professor. Oh yeah. Eu acho que a Natália que me chamou a atenção também. Não sei se foi a Natália ou a Ana Beatriz. Alguém chamou a atenção para ver o chat, me esqueci agora quem foi. Também é fã de Prof, café. você já viu. Você também é fã de café, né, Ana? Foi você, né? Prof, eu não posso beber café. Que bom, bom para sua saúde. Bom, amigos, com esse comentário brilhante da Ana sobre o seu não gosto por café, eu vou agora mudar para a aula de Geografia Relevo do Brasil. Aula embaçada, tem muito detalhe, então respire fundo. Essa aula, aliás, não é para os fracos, mas é um tema que cai em tudo, gente. Até o Enem, que é o Enem, que a gente fala que o Enem é uma prova diferente, é uma prova mais ligada à interpretação de texto, de fato, ela tem cobrado bastante essa parte de relevo do Brasil. Então, é um dos alunos mais tem dificuldade na minha percepção sobre relevo, é aplicar em relevo do Brasil. Seriamente. É onde o pessoal mais tem dúvidas. Então, eu vou compartilhar aqui e não se acanhem, hein? Qualquer dúvida, qualquer coisa que você ficar aí que não ficou claro, você levanta a sua mão ou chama aí no chat, a gente conversa, tá? Primeiro, amigos, o relevo do Brasil, você vai fazer um comentário inicial sobre ele, bem simples. É um relevo antigo e desgastado.
É um bom ponto de partida você olhar por essa perspectiva. Nosso relevo não tem dobramentos modernos, montanhas de grande altitude. O nosso relevo, em geral, tem altitudes baixas. Boa parte é inferior a 500 metros. É baixo o nosso relevo, muito baixo. Né? Então, duas palavras que resumem isso. É um relevo antigo, muito antigo, e desgastado. Ah, tem uma terceira palavra boa para você colocar aí. É um relevo estável. Eu não sei como é que está o áudio de vocês aí, mas para ninguém me entender errado, eu estou colocando no chat. Um relevo estável. É um relevo que não está sofrendo tectonismo. Então, é antigo, é desgastado e está estável. São três formas de explicar como é o nosso relevo. E está bem explicadinho assim, viu, gente? Você já resumiu um monte de coisas colocando essas três palavrinhas. Porque ele é antigo. A formação dele remonta ao pré-cambriano. Ele é desgastado, ou seja, foi sofrendo erosão, intemperismo, né, desgastes naturais. Ele é um relevo estável, porque o nosso território não está perto de um contato entre placas. Ele não sofre grandes transformações tectônicas. Então, tá, são três palavrinhas boas aí de resumo, né? E aí tem esse mapa, que alguns vão querer morrer quando olhar para ele. Você não é obrigado a decorar esse mapa. Fica tranquilo. Fica tranquilão. Normalmente o mapa aparece na prova. Porque vamos combinar uma coisa, gente. Vocês estudam. É exigido que vocês tenham reflexões, interpretação de texto, assimilar conceitos para colocar assim numa prova. Nome da depressão que acontece lá no Nordeste. Não, não, não. A não ser que você vá prestar vestibular no sul do Brasil, aí cai uma pergunta ali, relevo do sul do Brasil, é diferente. Mas aqui em São Paulo, especialmente Enem, não, não, não. Ele te dá o mapa. Você tem que olhar o mapa e simplesmente tirar algumas conclusões dele. Né? Por exemplo, esse mapa divide o Brasil em três tipos, né, de unidades: planaltos, planícies e depressões. Perceba que o que menos tem no Brasil são planícies. Cor amarela, né? É o que menos tem, ó. Se você olhar planície no Brasil, ó, litoral, né? O 28 aqui, o litoral. O Rio Amazonas, né? Ele segue aqui uma planície, a planície amazônica. O Pantanal aqui, o 26. Quer dizer, são poucas planícies no Brasil. Tem poucas planícies, né? Por outro lado, você vai perceber que existem vários planaltos, cor laranja, né? Planaltos. E as depressões, em cor verde. Não sei se todos conseguem explicar isso. Não que uma prova vai perguntar o que é planície, o que é planalto, mas é importante você saber ter esse conhecimento. Porque tem aluno que sempre pergunta, é correto falar que planície é baixo e planalto é alto? Não, não é correto, porque a altitude varia muito. Tem um jeito melhor de você explicar o que é planície e planalto. Pense em como ele é formado, aí sim. O que é uma planície? É uma área que recebe sedimentos. Então, eu vou partir para as palavras-chave, tá? Mais fácil. Estou colocando no chat para todos vocês. Tá aí, ó. Sedimentação. Planície recebe sedimentos. Né? No caso, os sedimentos vão se acumulando em várias camadas diferentes. Ou seja, a planície ela não é estática. Né? Ela está acumulando sedimentos. Ela está recebendo dos rios, especialmente. Né? Os rios, em geral, carregam muitos sedimentos. Mas a tendência da planície, depois de milhões de anos, pense em milhões de anos, ela vai formar uma nova elevação ali, de tanto acumular sedimentos. Mas hoje, a ideia é falar de hoje em dia, a planície é uma forma de relevo pautada na sedimentação. Dá para colocar também na sua explicação que a planície é relativamente plana, porque não é 100%, né? Aplainada, mas é relativamente plana. Pensa na praia, o litoral, né? Quando você está na areia do mar. Não é totalmente plano, mas é relativamente plano. A areia que compõe, né, a faixa litorânea. Já o planalto
é o contrário, gente. O Planalto perde. Planaltos, você pode colocar assim, desgaste. Tá aí no chat também. Planalto perde. Ele vai perder. Né? Então, a tendência dos planaltos é lentamente ser erodido, ser compactado, ser destruído, né? Pela ação das chuvas, dos ventos e tal. Sobre altura, não vai por esse caminho, porque tem planalto, gente, que chega a 300 metros. Tem planalto que chega a mais de 1.000. E aí, como é que você vai decorar ou colocar um nível de altitude apenas? Planície, até dá para colocar uma altimetria. Planícies vão chegar até 200 metros, aproximadamente. A planície, em geral, é baixa. Tá? Mas eu prefiro que você não decore altura, altitude. Porque em algum momento vai dar erro, vai ter exemplos pontuais, vai ter exceções. Né? Então, é melhor explicar o processo de formação. Aí não tem como você errar. Né? Só que faltou o mais difícil. Depressões. Esse vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? O nome já te dá um help, né? Depressão é uma coisa que está embaixo, para baixo, deprimida. Só que a depressão, vou colocar no plural aqui, depressões, elas vão sofrer desgaste. Elas perdem também as depressões. Aí como é que você vai concluir? Mas então o que é uma depressão na verdade? A depressão é uma área que está sendo desgastada, você vai colocar assim, nas bordas dos planaltos. Aí sim está bem explicado. Gente, isso é regra, hein? Isso é regra. No nosso Brasil, nosso país tropical, se você pegar o mapa, fica fácil entender isso. Ó. Verde é depressão, correto? Laranja é planalto. É só você perceber. Ó. Você tem aqui um laranjinha número 1, planalto. No contato dele, tem um verdinho que é a depressão. Então, o que é a depressão? Nos contatos, nas bordas dos planaltos, está ocorrendo um desgaste. Então, a tendência da depressão é lentamente ela se ampliar. E é um desgaste no local específico. Borda quer dizer canto, no cantinho dos planaltos. Essas depressões do Brasil, elas são uma consequência, sobretudo, das mudanças do quaternário, que eu já expliquei para vocês, no último 1,8 milhão de anos. Ora fica seco, ora fica úmido. Ora fica seco, ora fica úmido. É isso que foi produzindo as depressões. Quem quiser nível very hard, você vai colocar assim, oscilações, peraí que escrevi errado, oscilações climáticas. Isso produziu as depressões. Oscilação é isso. Ora muito quente, ora muito frio, ora muito úmido, ora muito seco. São os opostos, se alternando, né? Então, essas mudanças de clima, oscilações ao longo do quaternário, ajudaram a produzir as depressões. Isso é nível very hard. Tipo, uma pergunta difícil mesmo, uma pergunta já de segunda fase ou primeira fase mais cruel, né? É assim que você vai explicar as depressões. Né? Mas, repito, você não é obrigado a decorar nome de depressão. Em geral, eles vão te dar os nomes e pedir para você fazer alguma análise pontual. Tá? Agora, decorar cada planície, cada planalto, depressão, isso não. Letícia! Oi, Letícia. É bom te ouvir de novo. Diga. Peraí que não foi. Agora sim, Letícia. Fale. Professor, a planície ela é a área que recebe sedimentos e o planalto é a área que tem desgaste de sedimentos. Isso. Tem chance, claro, considerando um tempo muito grande, de um planalto virar uma planície? A pergunta é inteligente, Letícia. Sim. Porém, tem uma coisa que a gente tem que observar. A gente está olhando só duas variáveis, né? A planície e o planalto. E as placas tectônicas. E as mudanças de clima. Então, a formação do relevo... Entendo a pergunta da Letícia, gente, é uma pergunta boa. Porque, pela obviedade, então tá, é uma balança, né? Isso aqui é planície, tá baixo, né? Aí vai acumular sedimento e vira planalto. O planalto perde e vira planície, vai invertendo. Não é bem assim que ocorre, porque há mais variáveis. Os rios, as chuvas,
as mudanças climáticas, as placas tectônicas, tudo isso altera o relevo, né? Então, de repente, Leves, o que pode acontecer? Você tem razão. A planície vai acumulando sedimentos. Ela pode, de fato, dar origem a um planalto. Mas talvez outra coisa aconteça, Leves, epirogênese, e levante tudo isso. Aí vai formar um planalto por outra razão. Tá? Então, o raciocínio ali é correto pensando só nessa variável, ou é planalto ou é planície. Mas outros fenômenos podem acontecer. Mas não é incoerente teu raciocínio, porque sim, se acumula mais sedimentos, esse lugar que hoje é mais baixo, ele pode ficar mais elevado. Porém, há mais fatores que vão transformar o relevo e modifiquem tudo isso, entendeu? Entendi. Obrigada. De nada. Oh. Tá. Aí sim, eu coloquei na apostila isso daqui para vocês, ó. Aí é uma parte que me incomoda um pouco, porque tem muitos nomes, como vocês podem perceber, mas repito, não é para decorá-los. Os nomes já aparecem na figura. Você tem que saber usar esses nomes. Como é que esse mapa foi produzido? Galera, na boa, não dá para pegar o Brasil inteiro e fazer perfis de relevo e cobrar em vestibulares, porque senão é injusto. Você vai ser obrigado a estudar cada trechinho do território brasileiro. Não dá para fazer isso. Então, perceba que há 3 perfis principais. Porque ó, o número 1 pega a região norte, né, a Amazônia. O número 2, ele pega o Nordeste. E o número 3, parte aqui do Sudeste, Sul, né, um pouco, até chegar no Centro-Oeste. Então, com esses 3 perfis, dá para entender o conjunto. Entendeu? Se por acaso alguém achar uma questão, Julião, tem uma questão aqui com um perfil diferente, traz para eu dar uma olhada. Porque tem questões que perguntam só do estado de São Paulo. Eu não vou ter tempo de explicar isso na aula de hoje. No final do ano, presencialmente, assim, espero, eu vou dar aula de geografia do estado de São Paulo. Aí sim a gente olha relevo de São Paulo, só São Paulo, tá? Mas que é o que é mais cobrado por aqui. As outras provas é aqui que você vai fechar. Comentários. Bem simples. Eu falei para vocês que o Brasil tem um relevo um pouco mais baixo, né? Menos de 500 metros. Quando você pega o item 1, o perfil número 1, ele vai olhar exatamente para o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, que tem 3.000 metros. É uma exceção, percebam? Olha, é o único lugar que você vai olhar, caramba, chama atenção porque é um ponto, é um pico, né? Um ponto muito alto. Não há legenda sobre o tipo de rocha, mas um adendo aqui. Se é um pico, é pré-cambriano, é cristalino, é um relevo mais resistente, que eu expliquei há 2 aulas atrás, né? Ou seja, esse pico da neblina, essa parte mais alta que você está vendo aí, é um relevo muito resistente à erosão, ao desgaste. Por isso que ele ainda continua com essa altitude de quase não, né? Aproximadamente 3.000 metros. Pouca coisa mais do que isso. Agora, se alguém perguntar para você como é o relevo da Amazônia, você vai dizer que ele é baixo. Porque, vejam, exceção ao Pico da Neblina, 3.000 metros, o restante, terras baixas. Falou Amazônia para vocês, terras baixas. Isso resume a Amazônia. O Pico da Neblina é uma exceção. Você pode citá-lo como exceção, mas o que você vai mais observar dentro da região norte, da Amazônia em especial, são formas de relevo mais planas, mais baixas, né? Algumas depressões, a planície do Rio Amazonas é importante, né? É isso. E não se esqueçam, hein? Atenção com esse número 1. Ele saiu de Roraima, onde fica o Pico da Neblina, e foi até a divisa entre o Pará e o Mato Grosso. Quer dizer, essa parte aqui que não está encaixada em nenhum perfil é o Cerrado brasileiro, onde estão as chapadas, né? Bom, item 2, que pega o Nordeste. O que chama a minha atenção aqui, o que é importante para vocês, é pensar no sertão nordestino, gente. Essa parte que eu quero que você faça um comentário para mim. Olha bem o perfil do Nordeste, ó. Oceano Atlântico, correto? Aí tem tabuleiros litorâneos, o famoso Planalto da Borborema, que é cristalino também, relevo pré-cambriano.
E aí vem uma parte muito baixa, chamada depressão sertaneja. Então, um exemplo, a depressão, onde é que ela fica? Entre dois planaltos, né? Exatamente como eu falei, a depressão está encaixada nas bordas dos planaltos, só para fortalecer o que eu expliquei agora há pouco. E é onde fica o sertão nordestino. A depressão sertaneja está aí. Bom, que mais? O item 3, ele já é mais abrangente, né? Pega muita coisa diferente. Como eu vou explicar relevo de São Paulo no outro momento, não vou me preocupar tanto com esse perfil, mas só alguns comentários, né? O que chama atenção? Como o Pantanal é baixo. Olhem só, num esqueminha que vai até 3.000 metros, né? Perceba que o Pantanal, ele alcança no máximo 200 metros. Ele é muito baixo, o Pantanal, né? E ao lado dele tem planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, bem mais elevadas do que o Pantanal, Rio Paraná. Aqui já seria São Paulo, né? Que também é planalto, chapadas da Bacia do Paraná, até chegar na depressão periférica e, finalmente, planaltos e serras do Atlântico Leste, onde fica a Serra do Mar. Então, esse perfil de relevo, minha percepção eu vou explicar com mais calma o relevo de São Paulo num outro momento, porque tem que dar um zoom nisso daí e olhar com mais detalhes. Mas o mais importante é você notar a relação do Pantanal, né? Uma área muito deprimida, muito mais rebatida, muito mais baixa, né? E é uma planície de grande extensão, né? Pantanal. É uma exceção dentro do relevo do Brasil. Uma planície ao interior, né? Uma grande planície ao interior. Praticamente é o que você tem que saber. Algumas palavrinhas aí, eu já vou explicar daqui a pouco, né? Chapadas, tabuleiros, já vou explicar para vocês. Certo? Agora sim. Eu mandei esses slides para o Rubão, tem um certo tempo. Você tem que estudar da seguinte forma a partir de agora. O que eu fiz? Eu separei vários lugares do Brasil. E em cada lugar eu destaquei ali uma forma de relevo diferente. Para você entender a forma de relevo, no caso, e saber visualizar. Meus amigos, na boa, eu estou com uma imagem em boa resolução e colorida, né? Infelizmente, a maior parte dos vestibulares são preto e branco. Desse tamanho a imagem. Então você vai praticar aqui com essa tela maior, né? Mas não se esqueça, é importante você fazer exercícios. Porque comigo aqui explicando, com a imagem grande e tudo mais, a visualização é muito rápida, é muito fácil. Mas imagina uma foto dessa, pequenininha, preto e branco. Você perde detalhamento, muito detalhamento. Então a gente vai praticar no ideal, né? A foto grande, colorida. Para depois você trabalhar isso com as imagens que apareceram nas provas. Então, é aí que os alunos, em geral, vêm até o cursinho com muita dificuldade. Entender o conceito, eras geológicas, o tempo geológico, e aplicar no relevo do Brasil. É o que faremos agora. Tá? Então, dá um pouco de trabalho, mas acho que vale bastante a pena. Porque você vai sair daqui altamente capaz de explicar e de responder qualquer questão do relevo do Brasil. Não estou exagerando. Sarrafo lá no alto mesmo, para você ter essa capacidade. E comecei com 2 bem simples, bem fáceis. Número 1, dunas. Essa foto aí, os lençóis maranhenses. Barreirinhas, estado do Maranhão, os famosos lençóis maranhenses. Se você pegar essa foto com muito cuidado, claro, à sua esquerda, você está vendo o Oceano Atlântico. E um pouquinho mais recuado, são lagos, né, criados entre as dunas. O que é uma duna, gente? É uma forma de relevo criada pelos ventos. Olha como é fácil explicar dunas. Tá? Os ventos vão carregando os sedimentos, se deslocam a todo momento, né? E é a partir daí que as dunas são formadas. Então, bem tranquilo para você explicar o que são dunas. Não vejo confusão nisso. Uma imagem que vai te confundir, é duna, não é duna. Eu acho que sempre que você pegar essa faixa de areia e perceba que essas curvinhas, né, que você está vendo aí, é porque o vento ele vai entrando, ele vai rebatendo, vai empurrando essa areia, né? Então, as dunas são formadas pela ação dos ventos, ação eólica, você pode colocar.
Eu coloquei os lençóis maranhenses como exemplo, mas eu podia colocar, no Ceará você vai encontrar dunas, em boa parte do litoral nordestino você vai encontrar essas dunas. Enfim, não é exclusivo, né, do Maranhão, mas acho que é um caso mais conhecido, né, um exemplo mais conhecido. Tudo bem? Oh, yeah. Bom, depois, o segundo exemplo, esse eu não acho difícil, mas em todo caso, vale a pena você tomar alguns cuidados. Restingas. O que é uma restinga? Olhem bem essa imagem. Ela é de Bertioga. Bertioga, litoral aqui do estado de São Paulo. Você tem a praia, correto? Está aí a praia. Brum, Oceano Atlântico. Você percebe que tem um rio aqui, correto? Esse rio ele vai desaguar no mar. O que está acontecendo nessa região? A água do mar ela está carregando a areia e está formando um bolsão de areia aqui. Está até quase fechando o caminho do rio, né? Dá para perceber, estou usando a setinha aqui, ó. Olha por onde está passando o rio. Então, esse cordão de areia são as restingas. Quer dizer, você vai falar isso, que opa, peraí, que eu fiz bobagem, agora sim. Você vai dizer que a restinga, na verdade, é um cordão, uma barra de areia, são nomes usados em geologia. Se você quiser usar a palavra barra, né, acho que é uma palavra, colocar aqui restingas, barra, faixa de areia, né? E essa barra, essa faixa de areia, ela é formada pela ação do oceano, que vai depositando essa areia. E perceba que é sempre paralela à linha da costa, né? Paralela ao litoral. Essa vegetação que está nascendo aqui, a restinga, é porque tem água doce, né? Tem um rio aí, tem água doce, então é possível que haja essa vegetação. Então, não é tão complicado explicar restinga. Eu só vejo que o aluno, com uma foto pequenininha, uma foto em menor resolução, capaz que não abstraia tudo isso. A minha dica é essa, você vai olhar a imagem em questão, né? E perceber que tem uma barra, tem uma faixa de areia paralela aqui ao litoral que está entrando na direção aqui de um rio, né? Tem até uma vegetação aqui, tá vendo? Olha só isso aqui, ó. Vegetação em cima. Tá vendo? Dá para ver eu coloquei essa imagem por isso, olha. Olha, não é reflexo não, gente. Isso aqui que você está vendo no rio é areia, que está por baixo. Está acumulando tanto areia que é possível que isso aqui se feche. Que esse rio aqui até deixe de existir. Então, isso é a formação da restinga. Minha segunda dica. Percebeu que tem essa areia por baixo? De onde está vindo essa areia? O mar está empurrando essa areia e fazendo ela ser depositada. Isso vai formar um braço, essa barra, né, denominada restinga. Beleza? Então, tá aí. Ok. Ainda no mar, quem está com saudade do mar, eu sei que vocês estão com saudade. Eu também estou, por isso que eu vim aqui para República Dominicana, como vocês podem ver. Mas, enfim. Falésias. Cai bastante falésia em vestibulares. Não me perguntem por quê. Essa adoração das falésias. Não é difícil explicar, mas vamos tomar alguns cuidados. Primeiro, eu coloquei 2 lugares diferentes do Brasil. Eu coloquei uma falésia muito famosa, chamada Torres, no Rio Grande do Sul, né? E uma falésia chamada Roteiro. Não é tão famosa, mas eu coloquei porque eu gostei dessa imagem. Ela é boa para analisar. Já no estado do Alagoas. Olhando essa primeira aqui, a segunda, né, aliás, do Alagoas, fica nítido, gente, que falésia é sedimentada. É a mesma cor quase da areia da praia. Então, você vai dizer o seguinte, que a falésia é um paredão rochoso, formado por rochas sedimentares, né? Dá para perceber pela imagem que são sedimentares. E esse paredão, no caso, ele vai terminar junto ao mar. Não é diretamente na água do mar, às vezes. Perceba que
O do Rio Grande do Sul termina no mar, perfeitinho, né? Já essa aqui do Alagoas termina na praia, um pouquinho antes do mar. Pode, às vezes, aparecer rochas vulcânicas. Essa do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma cor mais escura, né? Gente, ó, uma dica também aqui sobre cores. Uma cor mais escura é rocha magmática. Via de regra, em imagem, é assim que você vai seguir. Porque olha a nitidez, né? A imagem do Alagoas, formada basicamente por arenito sedimentar, é uma cor mais clara, bem clarinha, cor da areia da praia mesmo. Já a de Torres, que tem umas cores diferentes, uma cor mais escura, tem a ver com basalto, que é uma rocha vulcânica. Então, pode acontecer da falésia ter também uma rocha magmática, mas a base sempre vai ser sedimentar. Guarda isso, por favor. Hein? Falésia, rochas sedimentares. Por vezes, pode haver também as magmáticas, mas a formação é especialmente rochas sedimentares. Tá? Beleza? Esse aqui, eu não quero deixar ninguém assustado. Dificilmente alguém vai colocar uma imagem como essa para vocês numa prova e perguntar o que é. Porque eu juro, não dá para você ter certeza do que é só com essa imagem. Eu só trouxe isso para explicar o que é um canyon. Que é importante a definição de canyon para vocês. Porque só pela imagem eu sei que é bem complicado dizer que é um canyon. Ninguém vai fazer isso com vocês. Fiquem tranquilos. Canyon, ao contrário de que muitos pensam, não tem a ver com a placa tectônica, exatamente. Canyon é um vale muito encaixado, formado por um rio. Então, no caso, ao longo de milhares, milhões de anos, o rio foi esculpindo o relevo. Foi esculpindo, foi erodindo esse relevo, até chegar numa rocha muito resistente e continuar o seu caminho. Então, defina canyon como isso. É um vale, é assim que você explica um vale. O formato de V, né? Perfeito, um vale. Vem? Um vale bem encaixado. E esse vale ele foi formado por um rio. O rio que esculpiu essa forma de relevo. No caso, eu coloquei esse exemplo porque esse cânion aí da foto, que fica no Paraná, é o maior cânion do Brasil. Ele tem 450 metros de profundidade. Então, sinônimos. O que eu posso colocar ao invés do rio? Tem um jeito de colocar até melhor, se quiser. O cânion é formado pela ação fluvial. Fluvial é o trabalho dos rios. Né? Então, flu tem a ver com rio. E o Guartelá é o maior cânion do Brasil, com seus 450 metros. O maior cânion do mundo, pra você ter uma noção, que fica no Peru, tem mais de 3.000 metros. Né? Lulu, me perguntou sobre cânions e falésias? Não. Não, porque no final tem que ter um rio para ter um cânion. Tem que ter um rio. E não é um riozinho, um riacho, tem que ser um rio de maior volume. Né? Então, por exemplo, essa imagem que você está vendo do Guartelá, no Paraná, fica no interior do Paraná. E falésias, elas ocorrem junto do mar. Né? Então, são processos muito diferentes. Pode coincidir, veja, mas seria uma grande coincidência, que eu desconheço, haver uma falésia e algum rio muito de grande volume de água, aliás, que atravessa essa falésia. Mas é uma coincidência, eu não me recordo de ter visto algo similar. Então, o cânion é o trabalho do rio. É um vale que se aprofunda pela ação fluvial, a ação do rio. O Grand Canyon, que eu acho que é o exemplo mais conhecido no mundo, né? Por conta dos filmes e séries dos Estados Unidos, o Grand Canyon chega a mais ou menos 1.500 metros, o desfiladeiro do Grand Canyon. E pega uma imagem do Grand Canyon, você vê o quê? No fundo dele, o Rio Colorado. O Rio Colorado que criou o Grand Canyon. É que hoje é uma região de clima seco. Mas em algum momento, quando o Grand Canyon começou a se formar, era uma área úmida. E o rio tinha muito mais volume de água ainda. Não que o Rio Colorado seja um rio de pequeno volume.
mas ele já tem um volume muito maior. E foi esculpindo, esculpindo, esculpindo até chegar nesses 1.500 metros que ele já alcançou. Não é que o Grand Canyon parou. Ele pode continuar sendo esculpido, mas tem uma diferença. A rocha que é esculpida é sedimentar, que ela é menos resistente, né? Quando o rio chegar numa rocha pré-cambriana, ele vai mais devagar, né? Isso vale para qualquer canyon. Quem quiser anotar isso, é até relevante de pensar. Como é que é criado um canyon? Um rio vai fazendo erosão. Onde? Em geral, em rochas sedimentares, porque elas se desgastam mais facilmente. Quando o rio atravessar todas as rochas sedimentares, as camadas sedimentares, ele vai parar numa rocha mais antiga, uma rocha magmática, metamórfica. Ele vai continuar produzindo o cânion, mas vai ser bem mais limpo, com certeza. Eu tenho aqui mãos levantadas. Letícia foi a primeira. Oi, Letícia. Oi. Oi, professor. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei se é muita abstração da minha cabeça, mas tem alguma relação, não relação, é que eu acho que eu não sei a palavra correta, mas entre depressão e canyon, sei lá. Depressão em cânion? Porque querendo ou não, pode haver uma depressão do mesmo formato que um canyon. Mas a diferença seria a presença do rio? Olha, seu raciocínio está correto, porque se o rio lhe provoca a escavação, ele vai abrir um espaço. Só que as depressões, Lex, elas são mais lentas para serem criadas. Tipo, vou dar um exemplo. Imagina que esse canyon Guartelá, esse relevo, vou usar a foto, tá, Lex? A foto da esquerda. Deixa eu só pegar a setinha aqui, pronto, tá aqui. Tudo isso, essa forma de relevo, estava aqui em cima. Vamos supor há 2, 3 milhões de anos atrás. Aí devagarzinho o rio foi esculpindo, 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 até chegar onde ele alcançou aqui o nível, né? Foram 450 metros. Para formar uma depressão, teria que ser uma escala maior. Um rio apenas não provoca uma depressão. Tem que ter mais agentes. Faz sentido o teu pensamento, né? Mas aí ia dar um pequeno probleminha no nosso raciocínio. Vou pegar São Paulo. Tem um povo do interior aí também, mas o povo aqui de São Paulo acho que consegue entender isso. Você está na Avenida Paulista, né? Que é uma área mais alta. Aí você vai em direção da Marginal Pinheiros, tem que descer. Nem por isso é uma depressão. Porque é uma escala muito menor, né? Para ser uma depressão, tem que ter mais agentes do clima também, não só os rios, e uma área muito maior. O cânion, ele é mais pontual. É aquele lugar que o rio está passando que ele provocou um desgaste. A depressão tem que ser um desgaste muito maior do que isso. Tudo bem? Imagina que, pensando aqui em São Paulo, para ter um exemplo bom, você sai de São Paulo e vai para Campinas, correto? Campinas fica numa depressão. É a depressão periférica. Você seguiu viagem, passou por Piracicaba, passou por Araras, tudo isso ainda é uma depressão. Ali vão passar vários rios, vão ter várias formas de relevo diferentes, morros, inclusive, mas o conjunto é uma depressão. Então, é uma questão de escala também, tá? Tudo bem? Ô, professor, só mais uma coisinha. Oi. No caso, o cânion, ele pode ser formado de... como eu posso explicar? Calma aí. Tipo, tem que ter um fluxo contínuo do rio. Tipo, Sim. não pode ser um rio intermitente. Assim, Boa, sim. No caso do Canyon, como eu falei, o Grand Canyon, né? Aquele rio lá que o criou, o Colorado, já teve muito mais volume do que tem hoje em dia. Mas o fluxo nunca parou, né? Se por um acaso, Letes, vamos supor que o clima da Terra mude, já aconteceu, as glaciações, e congele o rio. Congelou o rio. A formação do cânion, ela vai parar também. Aí, quando houver um aquecimento e o rio descongelar, vai prosseguir o processo. Tudo bem? Entendi. Obrigada. De nada. Mr. Felipe.
Peraí, que não desmutou. Oi, professor. Oi, Felipão, e aí? Eu não entendi direito. Tipo, os 450 metros é do topo da montanha até a superfície do rio ou é da superfície até a rocha Ah, matriz? o 450 metros, usando a setinha aqui, é o que você falou no começo. É do topo, a parte mais alta, até chegar no leito do rio. Ah, tá. Essa distância é o desfiladeiro, você vai dizer, né? O desfiladeiro tem 450 metros. Então isso é o cânion, tipo, não importa a profundidade do rio. Isso, muito bem, cara. Não costumamos colocar uma altimetria para um cânion. Parece não científico o que eu vou dizer agora, mas também não pode ser exagerado. Ah, o rio ele conseguiu erodir 10 metros, é um cânion? Por bom senso, não. Né? Para ser um cânion, tem que ser como essa figura, sendo que é um vale, né? Não é só um pedacinho que sofreu um desgaste. Você tem um vale encaixado e produzido pela ação do rio. Porque nem todo vale encaixado foi um rio que montou. Pode ser um local que tem placas tectônicas, fez uma falha, e o rio passa por essa falha. Né? Quer ver um exemplo que eu dei semana passada? O Vale do Paraíba. Lembra que eu comentei do Graben? É uma fossa tectônica, por conta das placas. E ali está passando um rio. Não é que foi o rio Paraíba que provocou aquilo lá. Então, você viu como tem muitos exemplos pontuais? Aham. Olha, o Felipe me deu uma ideia aqui. O Felipão me deu uma boa ideia. Uma pergunta para tentar confundir vocês. Ele dá uma imagem, por exemplo, lá do Vale do Paraíba e tenta, em alguma alternativa, instigar o candidato a dizer que aquilo é um cânion. Porque o aluno vai pensar, poxa, realmente, o rio está passando pela parte mais baixa, de um lado tem uma serra, do outro lado tem outra serra, mas não, aquele processo é tectônico. Quer dizer, é a separação entre África e América do Sul que acabou criando o Vale do Paraíba, como ele é hoje. Né? Ao passo que, no caso aí do Paraná, o exemplo do Cânion Guartelá, o rio é que esculpiu. Então, por isso que eu estou colocando exemplos distintos. Você tem um repertório bom aí para aplicar os conceitos. Boa, Tá bom. Felipão. Valeu, professor. Oh, yeah. O Glaucio, você colocou no chat uma pergunta, né? Sobre... acho que eu falei agora há pouco até, Glaucio. Então, imagina que se há uma era glacial, como eu falei, o processo de formação do cânion ele vai ficar estancado, ele vai ficar parado. Teve o degelo, só de ter o degelo vai provocar erosão, avalanche e tal. Quer dizer, esse processo ele é contínuo enquanto o fluxo do rio for contínuo. Se por um acaso o fluxo do rio diminuir, um clima mais seco ou muito frio, a formação do cânion vai ser mais lenta, mas não vai simplesmente parar de ser um cânion por conta disso. Certo, Glaucio? Vamos lá, David. Oi. Professor, eu Oi. sei que o Rio Amazonas, tipo, a maior parte é uma planície, mas, Sim. tipo, por estar em volta de depressões, há canyons em alguma parte da região do Rio Amazonas, porque, tipo, considerando que é um clima equatorial, então é úmido, então tem, tipo, esses fatores que influenciariam na formação de canyons. Existe algum ou não? É um equívoco da minha parte? Porque aí, o problema, o David, é que para ter o cânion tem que ter uma altimetria bem distinta, que nem aí, que dá para ver no caso do cânion do Paraná, né? Você tem um monte de serras, né? E o rio foi esculpindo essas serras. Como o Rio Amazonas, ele abrange uma grande área de planícies, que foi alagada pelo volume de água que tem, aí tem a ver com o clima equatorial, ali você não vai ter essa formação de cânions. Um lugar que você vai ter um processo mais similar é no Cerrado brasileiro. Aí sim, você tem as chapadas mais elevadas e os rios vão esculpindo as chapadas. Aí ok. Agora, como é que o rio vai esculpir um relevo que já é baixo? Aí não tem jeito. Uhum. Tá? Justo. Obrigado, professor. De nada. Aí depois, por fim, aqui a rodada Letícia. Oi, Letícia. Letícia. Oi, Professor, oi. essa é mais uma dúvida. Essa é Fala. mais uma dúvida de localização, assim. No caso, em Minas Gerais tem Capitólio, que se tornou uma cidade muito famosa e tudo mais. Uhum. Lá, pelas fotos que eu também pesquisei na internet, são falésias ou...
Ah, não, falésia não é. Lembrando que a falésia é uma estrutura voltada para o mar. Isso é regra, tá? Então, em Capitólio já não pode ser a falésia. Eu acho que ali você vai encontrar especialmente os mares de morro, né? Que é um relevo cristalino muito resistente à erosão, né? Aqueles morrinhos arredondados que o Aziz Abissabed assim classificou. Aí sim, aí tem a ver com o Capitólio. E cachoeiras, né, quedas d'água, que talvez não tenham a dimensão para chamar de um canyon ainda, mas um dia talvez. Tá? Entendi, obrigada. De nada. Ó, gente, eu não quero me arrepender de explicar esse próximo aqui, tá? É que eu tenho que explicar. Ele não é tão cobrado, mas se eu não explicar, eu vou ficar com peso na consciência. Ainda no Paraná, relevo ruiniforme. Aí tá assim, ó. Eu coloquei rocha sedimentar química em Vila Velha, no Paraná. É o seguinte, amigos. Eu só coloquei esse exemplo em razão do nome. E aí, ó, eu vou colocar no chat, eu tinha preparado com antecedência, porque esse é meio chatinho, e explico a partir do chat, tudo bem? Tá aqui. Sem acentuação, tô indo na pressa, tá? Ruiniforme Vila Velha, que fica no Paraná. Essa forma de relevo que vocês estão vendo aí é da era paleozoica. Então, é um pouco antigo, né? E é areia, arenito, que eu já expliquei para vocês, sedimentar. Agora, esse arenito, ele foi sendo esculpido, né? E ele sofreu glaciações, ainda na era paleozoica, quando a Terra tem um clima mais frio. E finalmente, no último momento, no Quaternário, erosão das chuvas produziu o que vocês estão vendo aí. Então, por que o nome é ruiniforme? É bem curioso, mas simples de entender. São ruínas de um relevo muito mais antigo. Por que são ruínas? Se você pensar direitinho, olhe bem a imagem. Tudo isso tinha a mesma altura. Provavelmente até, no início, mais altos até do que isso. Porém, né, pela ação do clima, foram sendo transformados. Perceba que um ficou um pouco mais alto, um ficou um pouquinho mais baixo, alguns desapareceram, tem alguns espaços aqui entre eles, né? Isso foi esculpido pela erosão das chuvas, erosão pluvial. Questões muito chatas poderiam colocar essa imagem, né, e perguntar do que se trata. Ele coloca até a legenda. Vila Velha, no Paraná. O que é isso daí? Então, a forma correta de explicar é essa palavra aí, ruiniforme, são ruínas. Então, é como um resquício de um relevo muito mais antigo que foi sofrendo desgaste, ainda mais porque é arenito, né? É um relevo que se desgasta mais facilmente. Daí esses espaços, né, entre vários desses fragmentos, vamos chamar de fragmentos, né, melhor assim. Agora não é vento, hein? É pegadinha aí, o vento, não. O que provocou essa formação que a gente observa hoje é a erosão provocada pelas chuvas. As chuvas foram desgastando, né, essa forma de relevo ao longo do tempo. Quando eu falo ao longo do tempo, especialmente no último 1,8 milhão de anos, quaternário. Né? Mas é o que você tem que saber, gente. Não aprofunda. Porque cai, mas cai pouco. Ele pode colocar lá, avalie as afirmativas a seguir. O relevo ruiniforme é formado por rochas pré-cambrianas. Falso, porque são paleozoicas. É assim que vai cair. Tá? Ele vai brincar com as eras geológicas. Vai colocar esse relevo muito mais antigo do que ele é, ou muito mais novo do que ele é. Tá? Então, sabendo que eu coloquei no chat, ruiniforme, ruínas, né, de um relevo mais antigo, é paleozoico, e é pela própria foto, dá para perceber que é areia, né? Arenito, que é mais fácil de ser desgastado pela erosão. Tá? Mas pare por aí, não precisa aprofundar. Bom, gente, é o seguinte, ó. Se eu começar a explicar esse cara aqui, eu não vou conseguir terminar. Aí vai ficar confuso. Porque cai muito. Cuestas. Cai bastante.
Então, se eu começar a explicar agora, eu tenho que ir até o final. E eu não sei quando vai ser esse final. Então, vamos combinar uma coisa, que já são 3h57. Eu continuo semana que vem. Porque faltam, ó, vamos só olhar aqui juntos, tá? Eu tenho que explicar Cuestas, Serra do Mar, que é fundamental para vocês, Cavernas, que é simples, mas é importante, Chapadas, que é muito importante, Inselbergs, que é tranquilo, e Pico da Neblina, que eu já até comentei. Então falta pouco para eu terminar. Mas se eu começar hoje a Cuesta, eu não vou conseguir terminar. Então eu prefiro recomeçar na semana que vem. Conversei com o Rubão hoje, que como eu estou com um certo atraso, eu não quero acumular mais atraso, eu quero dar uma aula extra na semana que vem. Tá? Combinei isso com o Rubão, ele vai formalizar essa aula extra, mas já vou aqui dar um spoiler do Rubão. Aqui. Terça-feira que vem, 14h40, mesmo horário, tá? 14h40, mas na terça vai ser essa reposição. Só que eu vou esticar um pouquinho mais. Para quem quiser até tirar dúvidas, é legal. Parei de propósito isso. Porque eu vou acabar Relevo do Brasil e já vou emendar solos, que é uma aula também importante. Então, eu vou até 16h20. Vou dar 20 minutos a mais de aula, para poder ter mais tranquilidade para trabalhar esses tempos. Então, fique anotado na sua agenda, mesmo que mental. Terça-feira que vem, 14h40 até as 16h20. Uma aula extra. Aí, na quarta-feira, aula normal, a vida que segue aí. Tudo bem? Então, qualquer coisa, tamo junto. Forte abraço e até semana que vem. Quanto isso, se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar aqui. Senão, forte abraço aí, galera. Beijo. Valeu, professor. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Falou, falou, falou. Falou. Ô professor. Oi, oi. Eu ia perguntar isso na aula de abalo sísmico, sabe? Mas, tipo, era na última. Tá. Eu ia perguntar... É que eu tava vendo a aula de História do Brasil que, tipo, teve um terremoto em Portugal. Só que eu não lembro em que época. Acho que foi século XVIII, que foi muito forte. Ah. Só que Portugal não tá, tipo, perto, assim, para ter esses terremotos, tipo, de alta magnitude. Aí eu queria Tá, saber por entendi. quê. Quer ver? Eu vou só então para você, ó, rapidinho, dá para fazer isso? Quer ver. Eu vou compartilhar de novo aquele slide. Espera só um pouquinho que eu já tinha fechado. Quer ver? Share screen. Aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. Ó. Se você olhar direito nesse mapa, cara, veja só. Vamos olhar aqui, ó. Península Ibérica. Perceba que exatamente ali, ó, pertinho de Portugal, ó, temos alguns tremores, né? Em ilhas e junto à costa do Portugal. Então, o terremoto em questão, né? Ele foi muito forte acima do normal, mas não é uma anomalia total. Ó. Dá uma olhada aqui, esse mapa está melhor dos vulcões. Ó. Olha só. Você tem a placa Anatólia, placa africana, placa eurasiana, cara. Portugal está perto do contato. É que a gente talvez não... Putz, a eu não gente vi essa ri, placa. mas tá vendo, cara? Por isso que eu comentei. Às vezes a gente pega e memoriza alguns lugares, né? Indonésia. A Califórnia. Porque o Japão, né? São locais que a gente sempre relaciona com terremotos, né? Com terremotos fortes, inclusive. E Portugal, de fato, não é comum ter terremotos assim de grande escala, mas também tem uma explicação. Agora eu volto naquele mapa. Olha só. Olhando aqui direitinho, a profundidade dos terremotos que ocorrem em Portugal, ela acaba sendo acima de 20 quilômetros. Com uma comparação, o Japão que sofre muito, tem terremotos lá a 12 quilômetros de profundidade. Aquele que provocou tsunami em 2011, 12 quilômetros. Para pensar, é pouco.
No Chile, para você ter uma ideia, em média, os terremotos estão a 36 quilômetros de profundidade. Por isso que você vê assim no Chile, um terremoto de 8,8 graus de escala Richter no Chile. Cara, é um terremoto forte. Aí você olha, o noticiário não provocou tantas mortes, tem destruição, porque é um terremoto profundo. Tá? Então Portugal se salva nisso daí. Mas pode ocorrer, como historicamente já ocorreram alguns tremores mais intensos. Né? Que devastou Lisboa, né? Conhece a história? Sim, é justamente esse evento mesmo. É que eu tipo, só considerei aquelas duas placas que separam o oceano, sabe? Aí Sim. eu não vi isso. Agora que É porque esse mapa, no realmente. caso, ele não divide as placas, né? É como coincide, né, os terremotos acompanharem as placas, o contorno desses terremotos acaba sendo o das placas. Mas no caso, Portugal está bem perto de um contato, sim. Tá bom? Ok, muito obrigado, professor. Bom final de Falou, semana. você também. Calil, peraí que eu vou tirar a sua dúvida, Calil. Você quer saber sobre a restinga? Peraí que eu vou voltar lá. Pronto. Deixa eu voltar no slide, cara. Opa, voltei demais. Aqui, ó. Você vai pensar o seguinte, olhando essa imagem, o que é a restinga? É um cordão de areia, é uma barra de areia, né? Que a água do mar vai depositando, sempre paralela ao litoral. Então, até dei essa dica de você olhar o rio, né? Tá vendo? E embaixo do rio é notável que tem muita areia já, né? Sendo depositada. E o que vai acontecer com essa água doce? Ela tende a secar, né? Se a areia ela é carregada pelo mar, né? Então, isso é uma restinga, é um cordão de areia que vai sendo depositado pelo oceano, pelo mar, pela ação do mar. E, inclusive, pode até ter vegetação nessa restinga, né? Como é o caso aqui, ó. Então, esse cordão de areia, como tem água doce um pouco ainda, acaba nascendo até uma vegetação. Essa é a restinga. Então, perceba como eu coloquei, ela é paralela, né? A restinga ela é paralela ao litoral. É como se o mar empurrasse e depositasse areia cada vez mais ao interior. Isso é uma restinga. Entendido? Calil, você está aí? Beleza. Então, gente, amor de minha vida, bom descanso, bons estudos. Até a próxima. Tchau.